pertence ao eterno Deus. Se você concorda com essa palavra, eu gostaria que você levantasse a tua mão e dissesse assim comigo: bendito é o nome de Jesus. Diga: Satanás, tu não merece nada, porque toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Deus de Israel. Aplauda o nome dele para adorar a ele. Orabaxu de Candahai, aleluia! Oh, bendito seja o nome de Jesus. Glórias ao Deus de Israel. Eu quero, antes de fazer a leitura desse texto, eu quero estar agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor, mesmo que aqui não esteja, pela confiabilidade de nos conceder de estarmos ministrando a palavra de Deus hoje à tarde, e amanhã à noite o pau tora no lombo do cão aqui, o nome de Jesus vai ser glorificado e nós estaremos abençoados. Mas eu não posso deixar de estender o meu agradecimento pela vida da irmã Rosângela, do seu esposo Jonas, que no meu aniversário se lembraram de me fazer um bolo. Eita, que bolo gostoso, irmão. Como diz, estava daqui, irmão. Deus abençoe muito a tua vida, que Jesus te enriqueça, que Jesus te prospere, e que a bênção abraâmica nunca se aparte da tua casa, Rosângela. Que Deus sempre sustente a tua família. A irmã Jacira, que está lá atrás, que é uma bênção de Deus, já me presenteou logo ali, a hora que eu cheguei. Deus abençoe, irmã Jacira, em nome de Jesus. Quem trouxe Bíblia, diga comigo: eu vou para o céu. Quem não trouxe, diga: eu também vou. Eita glória. Ficar sem o WhatsApp não tem importância, meu. Não podemos ficar sem a palavra de Deus, né? E sem chimarrão, também não pode faltar chimarrão. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 19. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo de número 19. Glória a Jesus. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga: espera um pouquinho aí, pastor. É fácil, irmão. Juízes está pertinho entre Gênesis e Apocalipse. Facinho de achar. Todos acharam? Diz assim o texto: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. Muito obrigado, minha querida, Deus te abençoe. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Diga comigo: retirou-se dele a sua força enquanto ele dormia. Fecha o teu olho. Berasaia déria calamanchura brafácia. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu venho na tarde de hoje entrar diante da tua santidade, em oração, em súplica. Pedi a ti, ó Deus eterno, que os teus olhos estejam sobre esta igreja. Pedir a ti que as tuas mãos estejam estendidas sobre este lugar. Vidas precisam ser tocadas pelo teu Espírito. E nós não somos nada senão um instrumento nas tuas mãos. Me usa, como o Senhor tem me usado, Pai, para abençoar o teu povo. Que o Senhor venha falar aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Eu estou diante da tua igreja, eu estou diante da tua noiva. Meu Deus, que todos os meus conhecimentos caiam por terra, mas que o teu Espírito me conceda a revelação da tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Toma o seu assento, por gentileza. O Senhor Deus tem me incomodado
através desta palavra, que está registrada no livro de Juízes. Para quem não sabe, o livro de Juízes foi escrito, há uma vertente teológica que diz que o livro de Juízes foi escrito pelo profeta Samuel. O livro de Juízes, ele apresenta a história de 12 homens e mulheres que foram usados pelo eterno Deus para trazer liberdade à nação de Israel. Você vai observar na corrente leitura do livro de Juízes, que este livro registra uma história de 325 anos, de um período de opressão, onde a desobediência trazia uma consequência terrível para Israel. O pecado traz consequências terríveis. O pecado não dói, porque se o pecado doesse, ninguém pecaria. Mas o problema não é o ato de pecar, o problema está na consequência que o pecado traz. E o pecado torna-se uma ferida, torna-se um arranhão, que se nós não tratarmos o pecado, ele vai inflamar e vai tornar-se numa ferida ainda pior, sim ou não? Mas quando machucado, quando a ferida ela é tratada a tempo, ela sara e não traz consequências terríveis. Um dos motivos que o mundo está de ponta cabeça nos tempos odiernos em que estamos vivendo, é que o ser humano está se afastando de Deus. O pecado está entrando de mansinho no meio do povo, dentro das nossas vidas, e o pecado nos afasta de Deus. Quando nós olhamos para a nação de Israel, eu vejo que todas as vezes o texto diz, e Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Todas as vezes que Israel desobedecia ao eterno Deus, o Senhor Deus fazia ele sentir à flor da pele a consequência do pecado. Porque a Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia! Sempre quando Israel estavam cativos, porque Deus usava exércitos para subir contra Israel, Israel ainda encontrava forças para clamar a Deus. Mesmo desobedecendo a Deus, mesmo andando em uma vida pecaminosa, e no momento de aperto, eles voltavam a clamar a Deus. Deus tinha motivos inúmeros para olhar para a nação e dizer, vocês viraram as costas para mim, vocês abandonaram a minha lei, vocês abandonaram a minha presença, agora se virem com os teus problemas. Israel contemplava Deus fazendo milagres. Israel contemplava os beneplácitos da glória de Deus. E mesmo assim, eles desobedeciam a lei de Deus. Bastava um filisteu, bastava um heveu, bastava um eteu, um amorreu, um jerbuseu se levantar contra a nação, oprimir Israel no momento da dor. Aí sim eles celebravam que havia um Deus, que ainda que pecadores que fossem, o Senhor estava com a mão estendida para eles. Deus podia olhar e dizer, eu não estou nem aí com vocês, vocês escolheram os seus próprios caminhos. Toda escolha tem uma consequência. Se você escolher semear coisas boas, a tua colheita vai ser gloriosa. Mas se você escolher semear coisas ruins, a tua colheita vai ser uma colheita de espinho, uma colheita de dores. O segredo da colheita está na tua mão, está naquilo que você semeia. O apóstolo São Paulo toma a palavra e diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo quanto o homem plantar, certamente ele ceifará.
Se o homem plantar na carne, ele vai colher nada mais e nada menos do que a corrupção. Mas se o homem plantar no Espírito, ele vai colher a vida eterna. O Espírito Santo de Deus, ele me dá liberdade nessa tarde para proferir uma palavra profética na vida de quem acredita que Deus está falando aqui na minha boca agora. Esse ano, finalzinho de ano de 2015, ainda vai ser ano de colheita de Deus para a tua vida. O ano ainda não terminou. Você pode estar desesperado, desesperada, precisando de um socorro imediato de Deus. O Espírito Santo te trouxe aqui, te colocou sentado nessa cadeira, nessa tarde, para que o teu ouvido ouça: o socorro de Deus está chegando para a tua vida. Alabaia, xeribicandarabachandarraia. Hoje pela manhã, não sei se alguém aqui tem o hábito de ouvir a nossa programação das 9 às 10 da manhã, mas hoje pela manhã, o Espírito de Deus me incomodava naquela rádio, e o Espírito me dizia: diga para alguém que está me ouvindo, que o meu socorro está chegando agora. Nós professamos uma fé monoteísta. Monoteísmo é: nós cremos na existência de um único e verdadeiro Deus. Nós não cremos em dois deuses, nós não somos politeístas, não. A nossa fé, ela é monoteísta. Deus está de olho na tua vida. Deus não te esqueceu e não te abandonou. Pasme os senhores e pasme as senhoras, mas existe um Deus que está de pé no trono e Ele está olhando para você. Olha para o teu irmão e diga para ele: aquieta o teu coração. Vai, diga, aquieta o teu coração. Diga para ele: o socorro está chegando. Oh glória! Quem acredita, levante a tua mão e exalte o nome de Jesus. Oh aleluia! No momento de aperto, irmã Rosângela, Israel clamava. Eu não sei se você sabe, mas eu vou contar um segredo para vocês. O clamor de um coração sincero move a mão de Deus. Esdras toma a palavra no capítulo 8, versículo 23, e Esdras diz: oramos e jejuamos, e moveu-se Deus pelas nossas orações. Deus está se movendo por causa do teu clamor. E o clamor que toca o coração de Deus não está no clamor das nossas vozes, está no clamor do gemido da nossa alma. Existe momento que os nossos lábios não conseguem falar, não conseguem pronunciar aquilo que a alma sente, mas o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma dizendo que o Espírito de Deus, ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis diante do trono de Deus. Pastor, me explique isso. É o Espírito Santo. Quando você está gemendo, chorando, mas você não consegue orar, o teu lábio não consegue pronunciar o que está dentro da tua alma, mas lá dentro da tua alma, que é o centro das tuas emoções, o Espírito Santo está colhendo toda lágrima, e ele vai lá diante da eternidade, diante do trono do Deus Todo-Poderoso, pega todo o gemido da tua alma e começa a transformar numa oração poderosa diante de Deus. Ah, meu irmão, Deus não suporta ver um crente gemendo e chorando. É aí que Deus te coloca de pé e começa a colocar demônio por terra, começa a transformar a vida, porque Ele é fiel. É o clamor. Israel clamava. Olha para mim. Enquanto você murmura, Deus se cala. Enquanto você reclama aqui e acolá, Deus se cala. Mas enquanto você ora, Deus trabalha. Israel
ele começa a clamar ao Senhor. O livro de Juízes é um livro que divide-se em 6 períodos e em 12 a 13 juízes. Você vai observar que de Gideão a Sansão, você vai ver o que é misericórdia de Deus. Deus levantava um juiz para libertar Israel das garras dos adversários. Eles festejavam, mas não demorava muito tempo. Eles tornavam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. As opressões vinham novamente, eles eram oprimidos. Israel tinha um defeito que muitas pessoas têm: só se lembrar de Deus quando a luta bate a porta da nossa casa. Israel tinha um defeito que muitas pessoas têm nos dias de hoje: só se lembram de Deus quando estão em aperto, só se lembram de Deus quando estão atolados em problemas, só se lembram de Deus quando o calo aperta, mas quando está tudo bem, vai para a balada, vai para a noitada, sai para a rua, abandonam a Deus. Ainda bem que Deus não vê como o homem vê, porque se Deus vesse como o homem vê, eu e você estávamos perdidos. Mas o olhar de Jesus é um olhar de misericórdia, é um olhar de amor. É com esse olhar que Jesus te vê, porque Ele sonda o que está dentro do teu coração. Amém ou não amém? O último juiz da era de juízes, o último libertador do 6º período deste livro escrito por Samuel, nós temos um tal de Sansão, filho de Manoá. Um homem que desde a sua infância foi um nazireu, um separado para o Senhor. E segundo o nazireado, ele não podia beber bebida forte, tocar em animal morto e nem passar navalha sobre a sua cabeça. Para quem não sabe, nós temos na Bíblia Sagrada 3 nazireus. Só 3. Primeiro foi um tal de Sansão. Segundo foi um tal de João o Batista. E terceiro foi o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Foram 3. A Bíblia diz que Sansão tinha uma aliança com Deus. O Espírito Santo, na antiga aliança, ele não atuava como atua hoje na dispensação da graça. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha sobre reis, sobre juízes e sobre sacerdotes. E ele descia na terra para alguma tarefa específica. Mas quando Jesus Cristo estava subindo ao céu, ele olhou para os seus discípulos e disse: não temas, eu estou subindo, mas eu vou rogar ao Pai para ir lhe enviar um consolador, para que fique convosco todos os dias até o fim dos séculos. Na trajetória da vida de Sansão, chegou um tempo que Sansão começou a brincar com as coisas de Deus. O primeiro erro de Sansão foi de buscar um cônjuge fora da sua pátria. Sansão vai desfrutar do que é um jugo desigual, de algum crente correr atrás do mundo para namorar ou para casar alguém do mundo. Pastor, mas eu conheço uma irmã que casou com um camarada do mundo e orou 12 anos para ele e hoje ele é crente. De 100 você acha 2 pessoas que permanecem fiel. Cuidado com o jugo desigual. O primeiro erro de Sansão foi de buscar longe, sabendo que o que Deus tinha estava perto, estava no meio dele. Mas ele foi no estrangeiro, faz uma aliança com Dalila. E Dalila, usadíssima pelo cão, começa a corroer a espiritualidade de Sansão. Sansão passa de ser Sansão, deixa de ser Sansão e passa a ser um tremendo Sonsão. Começou a dar lugar às conversinhas de Dalila, porque o diabo, ele vem devagarinho, ele vem de mansinho. O diabo, primeiro ele nos enfraquece para depois nos destruir. Ele vai minando as nossas forças.
devagar. E a gente não percebe que as nossas forças estão sendo minadas. Ele vai tirando o crente da oração. Ele vai tirando o crente da leitura bíblica. Ele vai tirando o crente dos cultos. E o diabo começa a exterminar as forças devagar. E o bonito, ou a bonita, se sente o bambambam de Jeová. E se esquece que o diabo já está roubando as suas forças. O livro de Oséias, capítulo 7, versículo de número 9, assim diz a palavra do Senhor Deus: estrangeiros lhe roubaram as forças e ele não percebe. Igreja do Senhor Jesus, militante de Cristo na terra, nós precisamos estarmos atentos. Não podemos deixar o adversário da nossa alma roubar as nossas forças. Não podemos deixar o diabo roubar as nossas forças. Nós precisamos orar mais, precisamos ler mais Bíblia, precisamos ser mais crente. O adversário, ele entra em nosso meio para tirar aquilo que nós temos de valor. Quem não se lembra da história do nosso país? Quando os portugueses entraram no nosso país para roubar o nosso ouro, que resultou numa grande guerra na Confidência Mineira. Eles entraram no nosso país para roubar aquilo que nós tínhamos de mais valor na Serra Pelada, que era o nosso ouro, para levar o ouro para Portugal, para construir a coroa portuguesa. Estrangeiro entrando para dentro do nosso país para roubar a nossa riqueza. Temos que tomar cuidado, porque o estrangeiro está querendo entrar dentro da igreja para roubar aquilo que nós temos de valor. Qual é o maior valor, pastor? É a roupa que eu visto? Não. É o anel de formatura que uso? Também não. O maior valor que você tem é a comunhão entre você e entre Deus. Não deixe o diabo roubar a comunhão que você tem com Deus. Muito mais. Grave essa palavra. Muito melhor do que ter ouro e ter prata é andar com o dono do ouro e da prata. Se tem alguém que anda com o dono do ouro e da prata, aplauda ele mais forte. Oh! Existe aqui um grande perigo, e eu aprendo com a vida de Sansão. Quando nós começamos a brincar com as coisas de Deus, quando nós começamos a deixar de levar as coisas de Deus a sério, o inimigo começa a nos destruir devagar e a gente não percebe. A gente não percebe. A gente se sente forte, a gente se sente capaz, a gente se sente tudo e a gente não está percebendo que o diabo está tirando do nosso meio a vontade dos crentes orarem. Os crentes hoje não aguentam, irmã Rosângela, ficar 10, 15 minutos de joelho dobrado diante de Deus. Ah, mas para ficar no Facebook, irmão, amanhece se possível for. A palavra está um pouco dura, mas fica em paz. No final, Jesus vai curar a tua alma e vai ser bênção. Eu tenho compromisso com a palavra. Eu preciso voltar para minha casa, deitar e dormir em paz. Jesus não me chamou para massagear ego de ninguém. Jesus me chamou para pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um tripé. 3 objetivos da palavra. Primeiro, a palavra de Deus, ela nos edifica. Diga, a palavra nos edifica. O segundo, que faz parte do tripé, a palavra de Deus nos consola. Diga, a palavra edifica, mas também consola. O terceiro do tripé da palavra, ela edifica, ela consola, mas ela também exorta. Diga, a palavra edifica, consola, mas também exorta. Agora olha para teu irmão e diga, aperta o cinto aí, meu irmão. Eu acho tão interessante, me perdoe a sinceridade, mas hoje nas redes sociais, eu também vivo nas redes sociais, não sou contra isso, mas todo mundo reclamando, colocando a culpa na Dilma, colocando a culpa
na justiça porque bloquearam o WhatsApp por 48 horas, né? E eu, como diz a rapaziada, que eu também sou novo, 23 anos, né? Careca, mas 23 anos, irmão. Como diz a rapaziada, eu fico só observando o desespero por causa de 48 horas sem WhatsApp. Mas o infeliz não pega a Bíblia um dia na semana para ler. Ficar sem contato com Deus através da palavra não tem problema. Mas 48 horas sem WhatsApp, o desespero é total. Ei, goste você ou não goste, mas Jesus está me usando para falar conosco, porque antes de Deus falar com você, Ele fala comigo. Vamos deixar essa hipocrisia e voltar a servir a Jesus do jeito que precisa ser. Vamos arrancar a nossa máscara e adorar a Ele por tudo aquilo que Ele é. Sansão brincou tanto com Deus que o preço foi caríssimo. A primeira brincadeira de Sansão: ah, Dalila, se tu me amarrar com 7 vergas de filme fresco, tem que estar molhada, eu perco a minha força. Ah, é? Segunda fraqueza de Sansão: ô Sansãozinho, ô coisinha linda da mamãe, Sansão se derretia. Mal sabia ele que o próprio Satanás estava armando um laço terrível para envergonhar. Mas lá vem o diabo. Se o diabo se apresenta para Sansão com 2 chifres, com uma cara feia, irmão, Sansão corria. Mas o diabo veio bonitinho, com uma vozinha suave: ô Sansãozinho, ô coisinha fofa, conta para mim. Ninguém precisa ficar sabendo, conta só para mim. Qual é o segredo da tua força? Sansão disse: tu não sabe, meu amor. Se você me amarrar fortemente com 7 cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então eu vou me enfraquecer. Ah, é? É. Ela amarra ele, de repente, Sansão acorda, pum, estoura as cordas. Mas o diabo, Rosângela, é insistente. Para derrubar Adão, a Bíblia diz que a serpente vinha todo dia à tarde conversar com o casalzinho no Éden. O diabo não tem pressa. Ele trabalha devagar. Ele é astuto. Você pode não observar o hoje, mas o laço está preparado amanhã. Mas em nome de Jesus eu venho na autoridade do Espírito Santo para lhe dizer: nós temos que tomar uma posição diante de Jesus Cristo, porque todo o laço de Satanás vai cair aos pés do Calvário hoje. Quem acredita, aplauda o nome de Jesus. Levante a mão quem está com a Bíblia aberta. Juízes capítulo 16, versículo 19. Eu vou chegar perto dela. Tu não tem vergonha de falar no microfone não, né? Lê para mim o versículo 19 com uma voz forte e bonita. Então ela o fez dormir sobre os... Peraí. Ela fez o quê? Dormir. Aí o mistério. Ô Sansãozinho, ô coisinha linda, deita aqui no meu colinho, tira um cochilinho, dorme um pouquinho. O Sansão colocou a cabeça no colinho de Dalila e começou a dormir. E mal sabia ele que o laço, a sentença, já estava determinado por Satanás. Enquanto ele dormiu, o adversário veio na calada da noite, pegou uma navalha e uma tesoura, cortou as suas 7 tranças,
E a Bíblia diz que o Espírito Santo já tinha se apartado de Sansão. Quando Paulo escreve a sua carta para a igreja de Corinto, alertando-nos acerca da ceia do Senhor, Paulo diz que porque nós não discernimos o corpo e o sangue do Senhor, há entre nós muitos fracos e muitos que dormem. Por quê? Porque estão desapercebidos, estão sonolentos, e Jesus quer que a igreja que vai fazer parte do arrebatamento seja uma igreja viva, acordada, desperta, irmão. Olha para o teu irmão e diga: desperta. Não deixe o diabo roubar a tua bênção. Quem está sentindo que Deus está falando aqui nessa tarde? Lá para chude candaraia, seridara bracandarabachuga. Desperta. Não, irmão, não dá brecha não. O diabo vem para matar, para roubar e para destruir. O diabo não brinca de ser diabo. Quando ele entra para arregaçar tudo, para destruir tudo. Ele entra para destruir casamento. Quando ele entra para destruir ministério. Ele entra para destruir união. Ele entra para estourar tudo. Mas Jesus continua dizendo: ele vem para matar sim, ele vem para roubar também, ele vem para destruir também, mas eu também vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Eu estou encerrando. O pecado nos traz vergonha. O pecado nos traz vergonha. Você vai perceber que quando Adão peca, e uma voz no jardim soa dizendo: Adão, Adão, eu disse para tu não comer e tu pecou. O pecado nos traz vergonha. Adão percebeu que estava nu. Colheu algumas folhas de figueira, irmão Jonas, e tentou esconder a sua nudez com folha de figueira. Porque ele se sentiu vergonha, porque o pecado traz vergonha. Mas folha de figueira não cobre pecado. O que cobre pecado, irmã Jacira, é o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que Dalila olhou para Sansão e disse: Sansão, se levanta, porque os filisteus sobem contra ti. Ele levanta todo pomposo. Se fosse um presbiteriano, ele ia dizer: fica em paz, tenho 40 anos de presbiteriana. Se fosse um assembleiano, ele ia dizer: fica em paz, sou do tempo de Daniel Begg e Gunnar Wingren, fundador da Assembleia. Se fosse um batista, ele ia dizer: fica em paz, tenho 30 anos de carteirinha de batista. Sansão se levanta pensando que era o bam, dizendo: fica em paz, mulher, que vem os filisteus. Mas a Bíblia diz que ele não sabia que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem muita gente vivendo de aparência, e aparência não move o coração de Deus. Aparência não toca o coração de Deus. A Bíblia diz que Sansão foi preso, foi levado para os filisteus, foi raspado a sua cabeça, formaram em Gaza um grande coliseu. No meio daquele coliseu tinha algo que, uma moenda, que eles colocavam azeite para moer, ou trigo, e quem rodava aquela moenda eram jegues, jumentos. Abarravam-se vários jumentos, e os jumentos iam rodando, iam rodando, iam rodando, iam rodando. Aquelas pedras que tinha no centro ia passando por cima dos azeites, das uvas, dos trigos para moer. Alguns dos filisteus tiveram uma ideia dizendo: ei, vamos brincar com Sansão, porque o Deus Dagon nos entregou ele nas nossas mãos. Sansão era terrível, matava todos os filisteus que se colocavam à frente dele, mas o Deus Dagon nos deu ele nas mãos. Vamos brincar com ele, vamos humilhá-lo.
O crente, quando dorme espiritualmente, ele corre um sério risco a servir de chacota em um reino espiritual. O diabo olha e ri dele. Lá vai Sansão agora com a cabeça raspada, envergonhado, cego, porque furaram-se os seus olhos, vestido de uma vestimenta de pano de saco para humilhar, e Sansão vai rodando a moinha, rodando a moinha. Enquanto em volta do Coliseu todo mundo zombava: ei, não é esse o Sansão grandão? E tome tomate em Sansão, tome legumes jogando em Sansão naquela humilhação. Mas enquanto ele rodava a moenda, o Espírito Santo estava dando uma oportunidade dele refletir sobre o seu erro. E eu imagino que Sansão estava rodando aquela moenda, e Sansão estava pensando: o que eu fui fazer da minha vida? Por que eu fui brincar com as coisas de Deus? Os meus cabelos cortaram-se, perdi a minha força. E a Sansão então vai clamar. E ele vai dizer: Senhor, redobra as minhas forças. Enquanto Sansão rodava a moenda, enquanto Sansão era humilhado e desprezado, a minha Bíblia diz que os cabelos de Sansão voltaram a crescer. Sabe o que Deus tem para a tua vida nessa tarde? Renovo, restauração. Ah, pastor, mas se eu soubesse que ia ser tanto cajado, eu não tinha ido da tarde da bênção. Me desculpe, meu filho, mas Jesus quer arrependimento nessa tarde. Jesus quer que você reflita na tua vida e volte para Ele, de corpo, de alma e de espírito. Por quê? Porque uma grande obra Deus vai fazer na tua vida. Se você acredita, fica de pé em nome de Jesus. Ora paia sei darachu quebederebaua. Lama toregaceri dawa. Não existe profecia maior do que a palavra de Deus. Ah, pastor, mas o senhor não tem visão, o senhor não tem revelação. Tem revelação maior do que a palavra de Deus pregada? A Bíblia é a boca de Deus, e Deus está falando conosco hoje, nessa tarde. É noite de renovo, é tarde de renovo. É tarde onde Deus vai começar a renovar muitas forças. Tem pessoas em nosso meio que oravam e já não tem força mais para orar. Tem pessoas em nosso meio que jejuavam e não tem força mais para jejuar. Tem pessoas aqui em nosso meio que liam a Bíblia constantemente e já não mais tem força de ler. E o Espírito Santo de Deus manda eu lhe dizer: é tarde de renovo espiritual. Ei, Deus vai mudar a tua história. Quem te viu humilhada vai ter que te ver exaltada para a glória do nome de Jesus. Quem viu você endividada vai ter que ver a tua casa prosperar. Eu estou profetizando que o tempo de mudança de cativeiro está chegando para a tua vida. Se você acredita, eu posso orar, Rosângela? Eu quero orar pela tua vida. Pastor, eu quero que o Senhor Deus mude o meu cativeiro. Eu preciso. Deracheri daracanto e me darauê. Alibidu que faço na mantéria calachu de candahai. Alá pra forideri deridu e aceré. Lá blacalaia serindu que darablachu rebecanto e me daracé. Deribidu que faço eminaia comundu que derebarachu de guiaça. Alapataia, sude que diria para cantura mandara sai. Eu preciso orar pela tua vida. O meu tempo já está escasso, mas Deus está mandando eu dizer: a tua história está próxima a ser transformada. Saia do teu lugar e venha aqui à frente agora, porque algo de Deus vai acontecer na tua vida. Olá, suíte que dará bachúria. Oh, Espírito de Deus, tu és bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia, vem, pode vir. Oh. Senhor Jesus, põe em mim teu coração.
Espírito Santo, aleluia. Porque tudo que Que há dentro, ala séria, ala manchola bacana, arabachanda, bacana, ai. Oh, aleluia. Pega na mão do teu irmão, pega na mão dele. Oh, aleluia! Aleluia! Oh! Levante a mão dele para o adore a Deus. Alabassuri candarabacana rai. Eita, vai renovando, Jesus. Vai renovando, Jesus. Senhor, aonde a minha mão passar agora, eu quero pedir ao Senhor que um renovo da tua parte comece a acontecer agora. Pai, se tu estás nessa palavra, eu peço a ti agora um milagre, Senhor. Show, calabadaço e me rebedera bacana, rai. Sopra, Espírito. Mãozinha direita para o céu. Alaceia taracanchoba caia sé. Oh Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Diga assim comigo, Senhor Jesus. É muita gente para pouco barulho. Diga, Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Coloca a mão no ombro do teu irmão. Aleluias. E diga para ele, toma posse daquilo que lhe é de direito. Diga para ele, para a gente encerrar, diga, o que é teu. Ninguém vai tocar. Oh, glória! Faz barulho! Aleluia! Eita glória, dá vontade de voar. Oh, aleluia. Amanhã querendo Deus, Jesus tem um encontro marcado com você aqui à noite. Que hora começa?
Às 20 horas, irmão, o pau vai torar no lombo do cão. Vocês vão dar glória a Deus até rachar a costa e o nome de Jesus vai ser glorificado. Amanhã, a partir das 20 horas, Jesus tem um encontro marcado contigo. Eu vou estar pregando, vou estar dando lugar na terra, porque Jesus me chamou para dar lugar na terra. Não tenho vergonha, não tenho medo. Jesus me chamou e disse: dá lugar na terra dos viventes, meu filho. Eu dou lugar, deixo Deus usar, e o pau tora de todo jeito. Então amanhã, a partir das 20 horas, Jesus tem um encontro marcado contigo. Não falte por nada nesse mundo, porque Deus vai continuar falando com vocês. Amém ou não amém? Se você está feliz, faz barulho. Glória a Deus. Quem está abençoado, diga amém. Irmãos, pode permanecer aqui na frente, né? Nós vamos fazer aqui, tem uns pedidos aqui de oração. Nós vamos orar, o pastor Robson vai estar orando, também vai estar orando a oração final e dando a bênção. Só lembrando os irmãos sobre o aviso que eu dei logo no início, que na próxima quinta nós não teremos a tarde da bênção por ocasião do Natal e também a noite da bênção na sexta-feira. Agora, no véspera de Ano Novo, o nosso culto vai ser às 22 horas, 10 horas da noite, o culto da virada na presença do Senhor. Você não pode perder, amém? Você é o nosso convidado, convide mais um e esteja conosco. E da mesma forma, no dia de Ano Novo, no primeiro do ano, né, nós não vamos ter também a nossa noite da bênção, por causa do dia de Ano Novo. Então, você estenda suas mãos para cá, nós vamos estar... Amém. O pastor Robson está convidando, irmãos, ele é pastor ali da nossa igreja, ali na Vila Cláudia, fica na rua, na Rua do Amigão, naquela avenida larga que sai lá no Amigão, Walter Fontana, 390. O pastor, ele pastoreia ali, e nós vamos ter ali um grande culto também. Se você, né, puder estar participando, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, amém? Então, nós vamos estar fazendo o momento do clamor, eu creio que as irmãs já ungiram ali, né? Nós vamos estar colocando esses nomes na presença do Senhor. E amanhã você é o nosso convidado. Justificando a ausência da irmã Sandra, ela está em viagem, né? Que ela trabalha também com a loja dela, e ela foi em viagem fazer compras agora para o fim de ano. Por esse motivo também, a irmã Sandra não está conosco. Vamos estar orando por ela, pelo pastor Rodrigo, pastor Josué, pastor Zé Roberto também, que estão ali em Poços de Caldas na reunião. Amém? Estarão retornando amanhã. Então, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles. Amém? Então, estenda suas mãos para cá. O pastor Robson vai estar fazendo esse momento do clamor. O Senhor sabe cada nome que foi escrito ali. Você deu o passo de fé, escreveu. Agora, o agir é do Senhor. Amém? E também impetrando a bênção. Que Deus abençoe. Você crê que Deus é poderoso para fazer milagre? Tu crê de verdade? Senhor Deus, é no nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todos os nomes. Não há nome maior do que o Senhor Jesus, porque no teu nome há poder. Eu apresento, Pai, diante dos teus olhos essas vidas, esses pedidos de oração. Vai entrando, Pai, com providência, seja na área financeira, seja na área familiar, seja na área sentimental, espiritual, que um socorro chegue para estas vidas. Senhor, quando vemos na Tua palavra o clamor do Teu povo, move as Tuas mãos. Nós estamos unidos e reunidos em um só propósito. Nós estamos orando, que a Tua mão trabalhe, que a Tua mão opere maravilhas nessa tarde, em nome de Jesus. Senhor, guia-nos de volta para os nossos lares, em paz, em segurança. Eu te peço, como ministro da Tua palavra nessa tarde, que a Tua bênção, aquela que enriquece, que não acrescenta dores, seja derramada sobre a vida de cada um dos teus filhos, que a bênção do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, repouse sobre a vida de cada um dessas pessoas que aqui estão, e todos digam, amém. Estenda suas mãos para que eu possa impetrar a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as mais ricas comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja, enquanto ela ocupar a face dessa terra. Todos digam, amém. Deus abençoe vocês, saúde o teu irmão com a paz do Senhor, e que Jesus te abençoe para a glória do nome dEle.
amor de Deus em mim. Eu clamo, louvo a Deus sempre assim. Ele é rei, vive a meu lado, está sempre comigo. Eu clamo, Ele ouve, dá prazer. Eu clamo, Ele responde, tudo vê. É Jesus, vive a meu lado, está sempre comigo. Nenhuma treva poderá me destruir. Deus é o meu escudo, livra-me, é o Senhor poderoso, está sempre comigo. Quando o vento começar a soprar, Jesus levanta a voz e faz cessar. É o Senhor poderoso, está sempre comigo. Não sou do mundo, sou de Deus. Já fui comprado pelo